Eles estão negando a Cristo. Estão negando por completo. E os judeus? Porque existem judeus, né, Thiago, que são messiânicos e outros mais ortodoxos ali, não acreditam em Jesus. Cara, Você que já estudou bastante, eu sei que às vezes a gente fala de... Tá falando de teoria, mas vamos falar dessa parte também, que eu sei que você gosta muito. Gosto bastante também. Então, Cristo ele veio pregar primeiramente para os judeus, né? E depois para os gentios. Ele era um judeu, né? Ele era judeu, da tribo de Judá. E ele pregava nas sinagogas, né? Na verdade, todas as passagens que você vê Cristo nas sinagogas ou no templo em Jerusalém, porque só existia um templo em Jerusalém. Né? As pessoas pensam que existiam vários templos, como a gente vê hoje, templos religiosos, mas era assim. Existia um único local em Jerusalém, que tinha um templo grande, aonde eram feitos os sacrifícios de animais, aonde eles faziam todos aqueles ritos do sacerdócio levítico. Existiam as sinagogas em outras cidades próximas, né, na terra de Canaã, ali aonde os judeus faziam seus estudos, né, estudavam as escrituras, o Antigo Testamento, por exemplo, né, o Pentateuco de Moisés, eles faziam todos esses estudos. E aí, Cristo ele veio primeiramente pregar para os judeus, né, para as ovelhas perdidas de Israel, e depois para os gentios. Tanto que em João 10 ele fala, né? Eu não vim apenas para esses. Existem outras ovelhas também que estão em outro aprisco. Ele está falando dos gentios ali. Mas no final, serão uma única igreja com um único pastor. Né? A palavra igreja ela vem de eclésia. São chamados para fora. A palavra eclésia significa chamados para fora. Por quê? São pessoas que Cristo chamou para fora do sistema religioso judaico. Ele tirou essas pessoas de lá. Na parábola de João 10, ele tira ovelhas do aprisco. O aprisco é o sistema religioso. Hoje, o sistema religioso católico e protestante que nós temos, eles ainda trabalham com base no sistema religioso judaico, no sacerdócio levítico. Tanto é que tem templo, dízimos, ofertas, sacerdotes como homens. Os obreiros? Tudo isso tem os que trabalham no templo, né? Obreiros, aí tem bispo, tem todos esses cargos hierárquicos que eles colocam aí, presbítero, pastor e por aí vai, né? Mas tudo isso ficou no momento em que Cristo instaurou a igreja primitiva. Isso aconteceu até ali, a igreja primitiva, depois que eles distribuíram o evangelho. E aí muitos judeus não creram em Cristo, preferiram continuar com as práticas do sacerdócio, porque simplesmente não aceitaram que ele fosse o Messias. É muito mais fácil para uma pessoa de fora aceitar do que para a pessoa de dentro. Tanto que Cristo teve problemas até mesmo na sua cidade natal, né? Onde ele teve mais problemas ali, porque as pessoas sabiam que ele era o filho ali do carpinteiro, José, filho de Maria, e tipo assim, cara, a gente viu o cara nascer, agora o cara é o filho de Deus aqui, o Messias, né? Então eles não aceitavam. E é difícil, né, pra acreditar, né? Mas os de fora creram muito mais, entendeu? Principalmente os gentios. Então muitos dos judeus, eles não creem até hoje em Cristo. A maioria deles não creem. Os messiânicos foram aqueles que acreditaram, entendeu? É uma minoria. Mas existem aquelas pessoas que falam, não, cara, realmente ele cumpriu profecias, né? Mas assim, existe uma minoria que acredita, mas pra construção do terceiro templo, é porque Jesus vai voltar, não é? Não, a construção do terceiro templo, ela é a espera ou a esperança de que o Davi deles vai voltar. O Messias dele, que eles dizem que terá o nome de Davi também, né? Sim. Irá não voltar, que ele nunca veio. Irá aparecer. Entendi. Não é Cristo. Entendi. Eles não aguardam a volta de Cristo, tá? O templo já é a negação de Cristo. Pra você ter noção, ó. Existe uma profecia na Bíblia que fala de 10 novilhas vermelhas. Elas precisam ser perfeitas. Elas não podem ter um fio de pelo branco, por exemplo. Essas novilhas, elas têm que ter todos os fios vermelhos, ela tem que ter um peso e um tamanho ideal, não pode ser uma ovelha que sofreu, ela não pode ter nenhum problema nas patas, ela não pode ter deficiência alguma, ela precisa ser uma ovelha perfeita. Mas aí o que acontece? Existiram 9 ao longo da história dos judeus. A profecia fala de 10. 9 antes de Cristo. A 10ª novilha vermelha seria o próprio Cristo. Entendeu? Entendi. O sacrifício perfeito. Porque a novilha, ela era sacrificada ali no templo. Cristo, ele foi o sacrifício perfeito e o último sacrifício. Que é o que diz o livro de Hebreus.
um sacrifício que fez com que todos os pecados do mundo fossem perdoados uma única vez, sem a necessidade da repetição do sacrifício de animais que os judeus faziam. Por quê? Se os sacrifícios de animais fossem perfeitos, por que todos os anos eles precisavam ser repetidos? Sim. Não estava cheirando pecado nenhum. Cristo, uma única vez, tirou o pecado que era advindo lá de Adão, que foi aquele pecado que trouxe a morte. Quando Cristo foi sacrificado, o que aconteceu? O homem, que não poderia ter o Espírito de Deus dentro de si, justamente pela contaminação do pecado de Adão, foi limpo desse pecado. E aí Deus passou a habitar no seu corpo, no meu, no corpo de todo mundo a partir do momento em que Cristo disse, está consumado. Então o que acontece, Luan, e que muitos dos religiosos não entendem. Por exemplo, se Cristo ele foi o sacrifício, substituindo os sacrifícios de animais que eram feitos no templo todos os anos pelo sacerdócio levítico lá em Israel, então não há mais necessidade de sacrificar animais. Se não há mais necessidade de sacrificar animais, não há mais necessidade de sacerdotes, que no caso eram os levitas na época. Porque você teve o ato cumprido ali. A lei de Moisés foi cumprida em Cristo. Então, se não há mais necessidade de sacrifícios nem de sacerdotes, você não precisa mais sustentar esses sacerdotes. Como eles eram sustentados? Com alimentos que eram dízimos. Hortelã, endro, cominho, frutos da terra. Os levitas recebiam e as 11 tribos colhiam ali e davam 10% para eles. E se você não tem uma necessidade de sustentar levitas com dízimos, porque eles não vão mais fazer sacrifícios, então não há mais necessidade de ter um templo de pedra. É por isso que Cristo, quando veio pregar nas sinagogas, já pregava contra tudo isso, contra o sistema religioso. Quando ele pregou no templo, ele pregava contra aquele templo. Entendi. Ele chegou na frente do templo, destruiu um monte de cambista que estava lá e falou, olha, destruam esse templo que eu reconstruirei em 3 dias. Mas os líderes religiosos acharam que ele falava daquele templo de pedra. Tanto é que questionaram, falaram, pô, como é que ele vai destruir um templo que levou 46 anos para ser construído em 3 dias? Porque Cristo falava do templo que era o seu corpo. O verdadeiro templo não feito por mãos humanas. Que a partir do momento em que ele fosse o sacrifício, iria se concretizar. E aí o que acontece? Cristo é sacrificado, Deus passa a habitar no corpo do homem. A partir daí, você é o templo de Deus. Deus habita em você. Não há mais necessidade de um local para Deus fazer presente. Você consegue ter contato direto com Deus pelo seu coração por um único mediador, que foi o próprio Cristo. Sim. Ele é o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes a partir desse momento. Se nós somos os sacerdotes, o nosso corpo é o templo, Cristo é o sumo sacerdote, aquele que é o mediador entre Deus e o homem. Qual seria a figura para os dízimos? O dízimo era o alimento dos sacerdotes. Qual é o nosso alimento hoje? O nosso alimento é a palavra, que vai fazer com que nosso espírito seja alimentado de um alimento que é muito melhor do que qualquer outro alimento físico. Então você compreende que esse lance de dízimo em dinheiro para sustentar o templo físico, para sustentar líder religioso que quer se colocar no lugar de Cristo como pastor, isso não existe. Isso é a negação de Cristo. Eles estão negando a Cristo. Estão negando por completo. Hoje, tudo isso em Hebreus 10:1 mostra que o Antigo Testamento, o sacerdócio levítico, por exemplo, é uma figura para o Novo Testamento. Somos nós. Nós somos a igreja, o templo, Cristo, o único mediador. O dízimo representa o alimento, a palavra que supre os sacerdotes, que somos nós também. Sim. A Bíblia diz que todos que seguem a Cristo são o sacerdócio real. E é isso que hoje o sistema religioso não compreende, sabe? Acaba querendo sair fora da palavra, né, Thiago? Sai, total. É por isso que quando você vê um culto com uma idolatria física, um culto físico, um culto que sustenta o templo com dinheiro, que é envolvido com dinheiro, que faz tudo ao contrário do verdade e espírito, na verdade faz no físico e na mentira, você vê que é um sistema contrário. O que é contrário a Cristo é anticristo. E é por isso que eu citei aí sobre o anticristo que é advindo do Império Romano, né? Toda essa prática de templo físico, do catolicismo, do protestantismo. E a construção do terceiro templo? Como que fica? A construção do terceiro templo é algo feito... Porque ela tem que acontecer, né? Ela vai acontecer porque ela é a negação completa de Cristo. Né? Eles vão construir o terceiro templo para continuar com o sacrifício de animais. Essa novilha vermelha que você falou, realmente foi criada em laboratório. Laboratório? Você entende que não lá é nos algo... Estados Unidos? Não é algo, se não me engano, no Texas. No Texas, é. Você entende que não é algo natural?
Porque todas as outras novilhas que o povo de Israel Era natural. sacrificou, elas foram naturais. Até Cristo. Essa Entendeu? daí foi... Cristo acabou. Essa aí, como eles viram que não ia aparecer uma outra novilha, artificial. cara, usaram a tecnologia para criarem uma novilha em laboratório perfeita. Mas não é feita por Deus, é feita por homens, entendeu? Então não vale? Pra mim não vale nada. A novilha vermelha está... O Matheus vai com alguma coisa assim na capa. Assim, Eles querem sacrificar essa novilha porque eles querem voltar aos trabalhos de sacrifício de animais lá no templo em Jerusalém e vão aguardar o verdadeiro Messias que eles dizem que se assentará ali no templo, trará paz para Israel e ajuntará os judeus, né? Fará que os judeus voltem de diversas nações do mundo para Israel novamente pela paz que ele vai trazer, que é uma falsa paz, na verdade. Ô, Thiago, e você estuda também bastante o judaísmo, né? Um pouco. Um pouco. Você já viu aquele ritual que eles fazem, que eles passam a galinha por cima da cabeça? Você já chegou a ver isso daí ou não? Cara, eu já vi, mas eu nunca me aprofundei nisso. Então, eu queria saber, eu sou curioso. Veio aqui o Rabino aqui, eu ia perguntar pra ele, mas ele não... Eu esqueci, eu acabei esquecendo. Aqui eles não falam muito, né, desse... Cara, eu posso pesquisar e numa próxima vez trazer essas informações aqui, sim. Desde que o YouTube excluiu um canal meu com mais de 1 milhão de seguidores, eu tomei a decisão de criar uma plataforma privada onde eu posto vídeos sem censura. Na verdade, são documentários que você nunca irá ver em lugar algum da internet. Eu convido você a clicar nesse momento no link que está na descrição e participar pelas últimas horas da chamada de encerramento, onde você clica no link na descrição, adquire o canal secreto por 1 ano e ganha mais 1 ano extra grátis. Quanto vale o seu conhecimento? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.